Olá, pessoal! Voltamos. Não demoramos tanto dessa vez, hein? A nossa Verdade. promessa, ela tá quase sendo cumprida de quinzenal. Daqui a pouquinho a gente já vai estar aqui, Mas ó. por pouco não teve, né? O GPS do convidado de hoje estava de brincadeira. Mas o último convidado de peso, né? Um grande convidado, James. E hoje, Então. bota peso nisso, né? Porque eu já vou pedir para ir abrindo aqui, Douglas, para mostrar a taça maravilhosa que nós temos aqui e o homem, né, responsável pelo primeiro título mundial da base, né, do Sub-20 do Jack, Douglas. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Jack Futsal. Um prazer recebê-lo e parabéns, né, por essa taça. Eu já vou começar, Douglas. O sentimento de olhar para ela aqui do ladinho. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E, nossa. Tem coisas que se explicam, né, Douglas, e tem coisas que se sentem, né? Realmente, eu tenho 11 anos de clube, são 14 títulos estaduais, 2 títulos nacionais. Tá sem mas título, mas realmente essa conquista é algo impossível de ser mensurado, porque realmente colocou a base do Jack Corona Futsal aonde ela merece. Simples assim, né? E a gente não fala sobre uma conquista específica de uma competição, mas sim de um trabalho a médio e longo prazo, totalmente respaldado pela diretoria. Então, isso daí não é uma conquista de 5 meses de trabalho, não é conquista de uma geração em específica, mas sim uma conquista de um clube que aposta e investe muito na categoria de base e, sobretudo, respeita ela como ela merece ser respeitada. E a gente fala, né, ele se torna mais valioso ainda pelo tamanho da dificuldade que foi conquistá-lo, né, esse troféu. O tamanho do peso da camisa do Joinville e o peso da competição da Copa Mundo do Futsal, que é o mundo inteiro. Então, Douglas, foram dias de jogos extremamente competitivos devido à questão da competitividade dessa competição, né? Que era, inclusive, a mais homogênea de todas as edições, né? Pois então. Extremamente equilibrada, tanto que quando começou a primeira rodada, ninguém teve a ousadia de fazer algum prognóstico, né? Então, realmente foi uma competição muito difícil, onde a gente conseguiu conquistar uma competição a nível mundial com 100% de aproveitamento, sem ficar atrás do placar em nenhum momento. Então, a autoridade que a gente conquistou um título mundial, eu acho que fala muito, né? Por isso que eu falo que esse troféu é lindo, é maravilhoso, a gente se orgulha muito dele, mas logo, logo ele vai ser esquecido em alguma prateleira, né? Esse é o destino de todo o troféu, né? Caraca, que mas frase. enquanto a forma que a gente conquistou, com o coração, com a alma, com o espírito, matando e morrendo um pelo outro e literalmente dando tudo que a gente tem, isso vai ficar cravado nos nossos corações para sempre, né? Então, o que nos orgulha aqui no Jack não são as conquistas desses 11 anos, mas o que nos orgulha de coração é o caminho que a gente atinge essas conquistas, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muitas renúncias, respeitando a tudo e a todos, nunca passando por cima de alguém. Então, todo o troféu que está aqui na sala do Jack Corona Futsal está aqui porque merece e veio através de muito trabalho e, sobretudo, muito merecimento. Bom, era isso. Tô brincando. Depois dessa, a gente leva... O homem fala bonito. Mas ele vai voltar a falar nesse assunto, mas eu quero voltar realmente lá atrás, Eric, porque assim, quem te vê hoje à beira da quadra, e a gente vai falar sobre isso também, né, Douglas? Que O é uma sereno? pessoa muito sensata, né? Super sensato ele é, aliás, sereno, calmo, tranquilo, Sereno. né? Não é bem não assim. grita. Mas quem te vê ali, talvez não saiba que você vem da arquibancada, né? Que você é um torcedor do Jack e um torcedor que ama esse clube, afinal aí, como você falou, são 11 temporadas estando, né, na base do Jack Corona Futsal, trabalhando com o Jack Corona Futsal. Mas esse amor vem muito, né, de muito tempo atrás. Como foi? Quando começou? Como foi a sua época de torcedor, que também te ajudou, né, a construir todo esse sentimento aí pelo Jack Corona? Então, Drica, eu acho que nenhuma pessoa no mundo chega em algum lugar sozinho, né? Eu acho que para mim tá 11 anos à frente de uma das maiores categorias de base do mundo. Eu acho que isso requer a participação de muitas pessoas que foram essenciais, né? E eu vou pedir licença para vocês, para antes de falar da minha entrada no Jack, falar como eu cheguei em Joinville, né? Sim, claro. Eu nasci em Recife, Pernambuco, Douglas, e quando eu tinha 6 meses de idade, a minha mãe ligou para o meu avô e para minha avó aqui em Joinville e falou para os meus avós que iria me dar, porque meu pai tinha saído de casa e não voltava mais e ela iria me dar, porque eu não parava de chorar, tinha parado de mamar e, enfim, ficava chorando de fome. A minha avó e o meu avô, que não me conheciam, entraram dentro de um avião, foram me buscar e com 6 meses de idade eu cheguei em Joinville, né? E tive do meu avô e da minha avó tudo que um filho merece ter de uma mãe e de um pai.
Então foi aí que começou a minha história com o Joinville. Nada acontece por acaso, né? Eu acho que Deus sempre está do nosso lado e às vezes a gente que não olha para o lado, né? Se a gente tiver sensibilidade de olhar para o lado, Deus tá presente na nossa vida desde o início. E comigo foi assim, né? Cheguei em Joinville com 6 meses de idade, um apaixonado por futebol como qualquer criança, né, Douglas? Sim. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu recebi o convite para ir para as categorias de base do clube, né? Onde eu permaneci até os 18 anos, e inclusive subi para o profissional do Jack Crona Futsal com 16 anos de idade, de uma maneira extremamente precoce, né? E posterior a isso, fiz a minha carreira, voltei para Joinville, e quando eu encerrei a minha carreira, eu tinha muita clareza que meu propósito era ser treinador e não atleta, né? Eu consegui tomar uma decisão que era muito difícil, porque desde criança eu explanava que eu ia ser jogador e pronto, e quando um atleta toma a decisão de não vai dar, eu vou parar, eu vou por outro caminho, é algo muito duro, uma decisão muito choque, pesada, né? Um choque muito grande, né, Douglas? E eu vim para Joinville, pós-carreira, comecei a estudar e passei por todo um processo que é muito árduo, né, Drica? Primeiro, quando eu parei de jogar, eu falei, eu vou chegar em Joinville, vou fazer um currículo e vou assumir algum time, que seja do amador. O primeiro lugar que eu fui foi o meu colégio, que eu estudava. Apresentei o projeto para a diretora, ela falou, Eric, lindo, maravilhoso, mas tu tem faculdade? Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Então, comecei todo aquele processo, faculdade... trabalhei com dança, trabalhei com natação, trabalhei com musculação, enfim, comia massa, né, Douglas, para realmente chegar o momento de eu começar a trabalhar com bola, que foi num projeto social aqui da Secretaria de Esportes. Qual era o nome do projeto? Era o PID, o antigo PID do Fernando, né, que foi o pioneiro desse projeto, com o Estevam antigamente, enfim. E depois do projeto social, eu abri uma escolinha de futsal na Comasa e depois do projeto social eu passei, Douglas, pelo Sub-7, pelo Sub-9, pelo Sub-11, pelo Sub-13, até chegar no clube no Sub-15, depois passar para o 17, depois para o 20. Então, assim, Drica, eu me orgulho muito disso porque é uma carreira de construção, entendeu, todo Douglas? Tijolinho por tijolinho, cara, passei por todos os processos. Eu não estou em lugar nenhum hoje, mas eu tenho certeza e sou muito grato a Deus que eu estou num lugar que muitos treinadores do mundo gostariam de estar, né? E eu cheguei aqui por merecimento, porque sempre respeitei a tudo, a todos, nunca passei por cima de ninguém. Então, tu imagina o amor que eu tenho pela cidade e pelo clube que me acolheram, né, Douglas? Assim como minha avó e meu avô fizeram lá atrás. Então, se eu falar para vocês aqui que o Jack é a minha história, eu vou estar mentindo, porque o Jack, ele é a minha vida, ele não é a minha história. Caramba. Não é algum capítulo, não são algumas páginas, realmente é uma vida, né? Desde que eu me conheço por gente, eu estava na arquibancada torcendo por esse clube, num segundo momento, numa torcida organizada, viajando todos os lugares que vocês imaginam para defender essas cores. E tu imagina uma criança torcedora de arquibancada, um adolescente que está numa organizada, viajando, respirando esse clube, daqui a pouco receber uma proposta para trabalhar no clube, né? Então, eu sou muito grato por onde eu estou hoje e eu não consigo mensurar em palavras a minha gratidão a Deus e esse amor que tu me perguntou, Drica, é devido a isso, né? Eu acho que se eu tenho um mínimo de gratidão no meu coração, né, Douglas? Não tem como eu transbordar amor por esse clube, por essa cidade que me acolheram. Então, quando as equipes enfrentam a gente, elas não enfrentam apenas uma equipe, né? Elas enfrentam realmente um exército, uma tropa, porque se tem uma coisa que eu consigo fazer no meu trabalho, cara, é transmitir esse amor e esse sentimento que eu tenho por esse clube, por cada atleta que está ali. Então, a gente vai jogar mal, a gente vai perder, mas defender essa camisa como ela merece, isso daí a gente nunca vai negociar. E a gente percebeu que assim, muitas pessoas ficam no caminho, né, Drica? Porque só tem a paixão, mas não tem a preparação, o estudo. Então a gente sabe que o Eric Pereira não é só o apaixonado pelo Jack, é um cara que se capacitou para estar aqui hoje. Mas eu percebi, foi nítido aqui, quem está em casa percebeu também, que quando você falou do seu avô e da sua avó, né, as palavras deram uma embargada, você ficou emocionado. Aqui fica tranquilo, pode se emocionar, mas se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse significado do seu avô e da sua avó, que você falou, você foi muito bem quando você fala assim, eles deram um amor que qualquer pai tinha que dar para um filho, te trataram como filho. Eu queria saber como foi esse processo com teu avô, com tua avó, como que eles falaram com você, né? Como que eles te contaram sobre a sua mãe, porque você era muito pequeno, tinha 6 meses, certo? Então você não sei se conheceu a sua mãe biológica ou não, mas eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho desse processo, se você quiser, tá, Eric? Douglas, o meu avô está enterrado há 10 anos. 10 anos. Mas ele segue vivo.
E ele segue vivo porque vocês vão ouvir 90% das palavras agora aqui do meu avô. Então, para mim, sempre vai ser uma honra falar dele. Claro. Porque ele segue vivo através das minhas atitudes e dessa minha fala. Só peço um pouquinho de paciência para vocês. Cara, o meu avô e minha avó, eles deram tudo que eu precisava. Tudo, absolutamente tudo. Se eu falar para vocês assim, ó, que eles deixaram faltar alguma coisa para mim, é uma mentira minha. E eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Porque eu creio que um ser humano tem um propósito muito claro devido ao que Deus prepara pra gente aqui na Terra, mas passa pelo pai e pela mãe, né? E a minha vida inteira eu sou um cara bastante casca grossa, bastante duro para algumas coisas, para outras nem tanto. E a minha vida inteira, Douglas, eu bati no meu peito e falei o seguinte: a melhor coisa que me aconteceu foi eu ser dado pela minha mãe e pelo meu pai. E tanto amor que eu recebi da minha avó e do meu avô. Mas que frase forte, né, Eric? E eu continuo com essa convicção, Douglas. E tu perguntou se eu conheci minha mãe biológica. Eu não conhecia minha mãe biológica, mas conheci ela alguns anos atrás. Sério? E foi apenas a comprovação de tudo, cara. Deus é tão perfeito, né, Douglas? Depois de tantos anos, assim, eu conheci ela pessoalmente e eu vi mesmo que não era do lado daquela pessoa que eu ia me tornar quem eu sou hoje. Entendeu? Deus é tão maravilhoso que lá atrás, quando eu não falava, não andava, né, me trouxe aqui para o meu avô e para minha avó, que me deram uma educação muito forte, sempre alicerçada nos princípios e valores de Deus, mas ao mesmo tempo com muito amor, cara. Muito amor, muito amor, muito amor. E se hoje tu pegar o Eric, treinador, eu sou para os atletas o que meu avô e minha avó foram para mim. Eu sou extremamente duro, cara, mas eu cobro demais esses meninos. Eu acho que a Drica foi no meu treino, eu acho que 3 vezes na vida, ficou lá 15 minutos. Eu acho que isso ficou muito claro, né, Drica? A gente não negocia, cara, não negocia, não tem um segundo desperdiçado na quadra onde treina a minha equipe, nenhum. É no limite todo santo dia. Eu não admito ninguém fazer alguma coisa por fazer. Eu acho que água morna não é boa. Cerveja morna não é boa, então muito menos um ser humano morno vai chegar em algum lugar. Então é um ambiente de muito crescimento, cara, muito crescimento. A gente exige o máximo desses atletas todo santo dia e a gente jamais vai negociar isso. Só que ao mesmo tempo é um ambiente de acolhimento, entendeu? De muito amor. A gente não vai a lugar nenhum sem Deus na frente de tudo e a gente nem quer ir nesse lugar, entendeu? Então tudo que eu tive dentro de casa do meu avô e da minha avó, eu passo para os meus atletas e eu vou fazer isso daí a minha vida inteira, cara. Porque eu creio que o trabalho do futsal, o treinador que tem a clareza que o jogo é de fora para dentro da quadra, ele vai ser muito bem sucedido. Porque assim, ó, se vocês perguntarem, Eric, como tu ganhou todos esses títulos aqui em Joinville? Douglas, eu já ganhei esses títulos usando o goleiro praticamente o tempo todo. Eu já ganhei títulos sem usar o goleiro em nenhuma ocasião. Eu já ganhei títulos com pivô de referência, sem pivô de referência, com 4 em linha. Já defendi assim, já defendi assado. A gente tem muito repertório no nosso modelo de jogo e a gente utilizou tudo que tu imagina, cara, nesses 11 anos. E com os modelos de jogo mais diversos, mais variados, a gente obteve o resultado. Por quê? Por causa da postura, por causa da entrega, por causa do espírito. Isso é assim desde que eu pisei dentro da quadra o primeiro dia com essa camisa e é assim até hoje e vai ser até eu permanecer aqui, entendeu? Então, eu creio que o jogo ele não é como tu defende, como tu ataca. Eu acho que quando tu consegue tocar o coração, quando tu consegue tocar a cabeça dos teus atletas e não de uma maneira assim, impondo através do poder, eu tô acima na hierarquia, tu vai fazer assim, porque se tu não fizer é multa. Eu não acredito nesse caminho, né? Eu vejo que um adolescente, ele tá num processo de formação e numa etapa da vida que ele ainda não sabe nada e se porta como se soubesse tudo, assim como a gente era e tá tudo bem, né? Então eu acho que o treinador que tem essa visão de, pô, o menino saiu de casa, deixou a família, tá longe de todo mundo que ama, tá aqui sozinho, morando numa casa com 12, pô, longe de tudo. Pô, não é fácil pra esse menino, cara. Não é só ele botar o uniforme, chegar na quadra e tu, mais e melhor, o máximo, vamos. Pô, como tá o coração desse menino que tá longe da mãe e do pai? Sim. Como tá a cabeça desse menino, né? Numa idade que a nossa cabeça é um turbilhão, que não para, né, cara? Que a gente não tem maturidade para colocar os pensamentos no lugar. Então, eu acho que o treinador, ele primeiro tem que acolher o atleta. Eu acho que primeiro vem a questão humana para depois a gente falar de bola. Até mesmo porque hoje o contexto, ele é um pouco covarde, né? Vocês me desculpem a palavra, mas eu vejo dessa forma. Hoje tu faz 3 gols num jogo, tu é o melhor do mundo. No outro jogo, tu perde um pênalti, tu entra na internet, tu não presta, né? Tu ganha 3 jogos seguidos e é
a melhor equipe do mundo, tu perde 3 jogos seguidos, tem que mandar todo mundo embora. Sim. Então, é um julgamento completamente emocional e sem conhecimento nenhum, né? E quem está aqui no meio inserido, a gente tem que saber lidar com essa pressão, né? Mas se eu achar que eu tenho que ensinar para os meus atletas na base sobre bola, eles vão saber defender, saber atacar, vão ter repertório cognitivo, mas na hora que lidar com uma dificuldade, com uma pressão, eles não vão saber corresponder. Então, acredito que o papel nosso do treinador é dar plenitude para os nossos atletas para depois cobrar desempenho e performance. O que seria isso? Primeiro, a questão espiritual, né? Eu não tenho conhecimento nenhum para falar de Deus, mas eu conheço o amor de Deus. Então, os nossos atletas, eles ouvem sobre o amor de Deus constantemente, né? Então, repito, Deus está à frente de tudo e a gente não vai a lugar nenhum sem Deus e a gente também nem quer ir a esse lugar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a questão mental, né? Hoje o jogo ele é de imposição, Douglas. Ele é muito mental. Ele é muito mais mental do que físico, do que técnico, do que tático. Então cabe a gente fazer com que os nossos atletas sejam muito fortes mentalmente. Como? Com sacrifícios, com renúncias, com trabalho muito duro, com esforço máximo e principalmente com conhecimento. Entendeu? Então não é só vamos, não é só levar o cara no limite. A gente tem que passar conhecimento, conteúdo. Aí o cara que se prepara no limite, que trabalha muito duro e que tem conhecimento, tem conteúdo, esse cara vai ser muito forte mentalmente, porque o nível de confiança dele vai ser muito alto. Por quê? Porque ele se prepara da melhor maneira possível, né? E tem uma terceira questão, que é a questão emocional, né? Que é o coração. Então, assim, ó, como esses meninos estão com relação à questão emocional deles, longe das famílias, longe das pessoas que eles amam, numa idade que a gente se sente completamente sozinho, vulnerável, às vezes a gente não vê saída. Então, primeiro, eu vejo que eles têm que ter uma plenitude espiritual, mental e emocional, para depois eu cobrar desempenho e performance, né? E a partir do momento que eu tenho esses meninos felizes, Douglas, no fim das contas é isso, a partir do momento que eu tenho todo mundo feliz todo dia, se esforçar ao máximo, trabalhar no limite não é uma obrigação e eles não precisam nem fazer força para isso, pelo contrário, acaba sendo um prazer e algo que eles fazem de forma natural. E Eric, quando a gente conversa com os meninos, inclusive pós, né, título da Copa Mundo, a gente percebe que isso que tu tá falando, né, de ser o que os seus avós foram para você, você é para eles, e a gente percebe que eles reconhecem isso muito bem. Porque em todas as entrevistas que eu fiz, e inclusive lá no pós-jogo, todos eles mencionavam você. E nas entrevistas que eu fiz, eles também mencionaram você, o Cleiton, o Anjinho, todos eles. Primeiro eu quero agradecer ao Eric, porque esse cara enfim, é incrível. Nas redes sociais a mesma coisa. Pai, quem né? sai daqui também, o João Silveira saiu, fez um textão e ele te mencionou nominalmente. Como é para você olhar para esses meninos e ver esse reconhecimento também, ver esse agradecimento e ver que você de fato está mudando a vida deles? Drica, a gente está aqui do lado de um troféu de uma competição mundial. E ele não é absolutamente nada comparado a isso que você falou agora. Nada. Eu trocaria esse troféu por isso que você falou agora aqui sem pensar 2 vezes. Porque eu tenho muita clareza do meu propósito, sabe, Drica? Eu não acordo todo dia de manhã e desço da minha cama e vou para a quadra para ganhar campeonato, Douglas. Não vou. É uma consequência de um trabalho muito bem feito e da forma que a gente trabalha, a gente vai estar no topo e a gente vai estar brigando. Isso daí é inevitável, mas não é a nossa prioridade, né? A nossa prioridade no primeiro momento é colaborar na formação dos homens, né? Eu acho que passar princípios, passar valores, eu acho que é fundamental até mesmo porque um treinador de base, ele tem como propósito servir. O meu trabalho não é treinar o meu time, o meu trabalho é servir aos meus atletas. E eu tenho essa clareza, entendeu? Então, todo dia eu saio da minha casa para ir para dentro da quadra, para tentar fazer com que eles cresçam 1%. E não é na defesa, não é no ataque, é na vida, né? Então eu mato e morro por esses meninos, eu dou a minha vida por eles. Eu tenho uma filha que não mora comigo e que eu acabo, às vezes, tendo menos contato do que eu tenho com esses atletas. Então é uma parte muito importante da minha vida, Drica, muito importante. Então, esses meninos chegarem onde eles estão chegando e principalmente eles demonstrarem o tamanho da gratidão, do reconhecimento que eles têm, eu acho que comprova que tudo que eu estou falando aqui para vocês está sendo feito. Porque o João Vitor,
o Fabinho, o Vini, esses meninos estão na seleção brasileira, esses meninos estão na Europa, né? E ao mesmo tempo eles não demonstram nada com relação à falta de humildade, né? Pelo contrário, cada degrau que eles sobem no sucesso, eles sobem 2 na humildade, né? Isso me orgulha demais. Não é a bola que o João tá jogando na Europa, não é o Gabriel que acabou de ir para uma seleção brasileira, é o como, a forma que esses meninos chegaram lá, que é essa forma que eu falei para vocês aqui, trabalhando muito, indo no limite todos os dias, mas respeitando a tudo e a todos. Então essa gratidão que eles têm por mim realmente é algo que faz a minha vida ter sentido, Drica. Me faltam palavras para dizer o que isso significa para mim, porque realmente eu saio da minha casa para isso todo dia e vou mais longe. A gente acaba ouvindo a voz dos atletas que chegam no topo, Douglas, né? Por que o João Silveira hoje é um texto que é lido, é uma voz que é ouvida? Porque ele está lá na Europa, né? Assim como o Fabinho. Por que o Fabinho fala do Eric é ouvido? Porque o Fabinho é bicampeão da Champions League. Mas assim, Douglas, tem muitos meninos, cara, que nem chegam, entendeu? No profissional. E às vezes assim, ó, tem um filho, aí manda uma mensagem para mim, ou no Dia dos Pais, manda uma mensagem para mim. Poxa. Eu sou um treinador que eu recebo mais mensagem no Dia dos Pais do que no Dia dos Professores. Isso para mim é uma coisa que mostra que eu cometo muitos erros na minha vida, mas que, de certa forma, eu estou fazendo alguma coisa boa também. E eu vejo também que a vida de um treinador de base, ela é muito mais abrangente do que especificamente treinar um time, né, Douglas? Sim. Um treinador de base, eu vejo que ele é treinador, porque ele tem que dar treino de alta intensidade que gere conhecimento, que gere repertório, que estimule, que potencialize a capacidade cognitiva de tomada de decisão do atleta. Ele tem que ser técnico, porque na hora do jogo ele tem que ter uma boa leitura. Quando ele para o jogo, com que time que ele entra, com que time que ele troca, qual que é o controle de câmbio. E é muito mais que isso também, porque um treinador de base, cara, ele tem que ser gestor, né? Ele tem que gerir pessoas e saber liderar pessoas. E hoje o exemplo, ele não é a melhor forma de liderar, ele é a única, né? Então o cara tem que dar o exemplo, o cara tem que gerir, o cara tem que liderar, o cara tem que treinar, o cara tem que ser treinador e principalmente, Douglas, para concluir essa tua pergunta, Drica, a gente tem que ser agricultor. Treinador de categoria de base, ele é agricultor. Como Por assim? quê? Porque o nosso trabalho é plantar semente, Douglas. Plantar semente, cara. Plantar a semente de Deus no coração do menino e deixar ela, no tempo de Deus, ela tocar o coração desse menino, plantar uma semente de uma constância que é essencial hoje para o cara fazer uma carreira de alto nível, plantar a semente da humildade do menino de ver, daqui a pouco ele vai para uma seleção brasileira ou para a Europa e ele vai continuar olhando para trás, relembrando suas raízes, nunca esquecendo de onde veio. Então eu vejo que a gente vai plantando essa semente no coração deles, Douglas, e a gente não recebe a colheita de todos no mesmo tempo, porque Deus tem o tempo dele que é perfeito. Então às vezes acontece o quê? Tu planta uma sementinha no coração de um menino com 15 anos, esse menino não deu certo contigo, ele não se tornou profissional, mas lá 10 anos depois ele teve um filho e aquela sementinha finalmente desabrotou no coração dele, daí ele lembra de ti, manda uma mensagem. Então eu acho que o treinador que tem clareza que a gente não é só treinador e que o nosso trabalho não é só quadra, eu acho que ele vai ter mais facilidade de trilhar um caminho de sucesso. E como que você consegue, Eric? Porque assim, ser treinador, né, como você falou, também tem que ter a imposição na hora do treino. E como que você consegue separar isso? Porque a gente vê que os seus jogadores, eles te respeitam como um pai, mas também te respeitam muito como um treinador. Qual que é o segredo? Douglas, o segredo é o seguinte, eu não utilizo do poder para comandar a minha equipe. Certo? Eu utilizo da autoridade para comandar a minha equipe. O que seria isso? O que seria o poder? Se tu chegar atrasado, tu vai ser multado. Se tu tiver com 10% de gordura, tu vai ser multado. Enfim, eu utilizo do meu poder que eu tenho na hierarquia, pois eu estou acima, para impor regras e fazer eles fazerem daquela forma, porque é a forma que eu acredito e ali é assim que funciona e ponto. E eu não vejo que o caminho é esse, Douglas. Eu vejo que o caminho de um treinador para ele conseguir fazer com que os atletas façam as coisas da melhor maneira é a autoridade. O que é isso? Eles têm muita clareza que tudo o que eu faço é pro melhor para eles. Ponto. Entendeu? Então nada que eu faço é pro melhor para a equipe, nada que eu faço é o melhor para mim, nada que eu faço é pra gente ganhar algum jogo, tudo que eu faço é pro melhor para eles. E o meu compromisso é com a verdade. Então eles têm que ter essa clareza. Então assim, você merece um elogio. Toma aqui o elogio. A coisa que eu mais amo fazer com os meus atletas é valorizar, é reconhecer. Eu sou extremamente grato a eles, porque tudo que eu construí nesse clube foi devido ao suor deles, né? Então a gente tem que ter realmente essa gratidão por cada um deles. Mas, ao mesmo tempo,
Os atletas têm que... Me perdi agora, desculpa, cara. Não Sua tem problema. autoridade. Você Isso, tá falando perdão, voltei. Fica tranquilo. Não tem problema. Sabe o que eu fico Vambora. pensando, Juliano? Se ele aplicasse multa de 10% de gordura, eu e você, a gente tava ferrado, Juliano. A cada 10% acima... Pega meu Nossa salário aqui, Érica. Senhora. Você tava falando que você tem autoridade, mas você não exerce Douglas. o poder. Isso. Daí, por esse caminho da autoridade, a gente consegue fazer com que os atletas entendam que ali tem um senso de justiça e de coerência e que a gente sempre se compromete com a verdade. Ou seja, você está recebendo um elogio, é porque você merece. E se você destoar ou oscilar de alguma maneira negativa, você vai ser cobrado por isso também, entendeu? Então a gente tem uma relação que transborda verdade, que transborda clareza, entendeu? Transparência, né, Isso, Eric? muita transparência, Douglas, muita transparência, porque a gente não se coloca aqui, ó, comissão técnica atletas, a gente se coloca Todo mundo comissão junto. técnica atletas, é tudo olho no olho. Então eles têm clareza que tudo é pro melhor para eles, automaticamente eles recebem muito bem tanto as cobranças quanto os elogios. E aquela máxima de elogio em público e puxa a orelha no particular, o que você acha dessa máxima? Você segue ela ou pra você isso não... Já ouviu falar, né? Ó, se for elogiar, elogia em público. Se for criticar, chama num canto. Douglas. Serve ou não dá tempo? Tem que ser... Douglas, isso tá em qualquer livro de liderança que a gente for ler, né, cara? Mas eu costumo falar que eu utilizo do conhecimento que os livros me proporcionam para muitas coisas, mas em determinados momentos eu rasgo os livros. Então, assim, ó, eu vejo que faz muito sentido isso que você tá falando, porque realmente tu reconhecer e valorizar um esforço perante ao público enaltece, engrandece o esforço daquela pessoa. Então, acho que é muito positivo. Assim como concordo contigo que realmente é melhor cobrar o olho no olho de forma particular. Mas o que acontece? Eu não sou treinador de adulto, Douglas. Eu sou treinador de base. Certo. Então, às vezes, a cobrança que eu vou fazer em cima de ti Serve é um pra- aprendizado para Drica. Ah, Entendeu? Então, como a gente tem uma relação de muita transparência, de muita verdade, eu tomo a liberdade de falar isso para eles. Ó, eu vou te cobrar aqui perante a todo mundo. Primeiro, porque as outras pessoas podem aprender com isso. E segundo, porque todos nós aqui vamos te ajudar a resolver esse problema. Caraca. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue falar sobre assuntos delicados, fazer cobranças que são extremamente fortes, mas com uma clareza muito grande, respaldada por uma relação que é íntegra, é de verdade. Então, realmente, acaba sendo aquilo que eu falei para vocês, um trabalho muito duro, onde a gente vai no limite todo santo dia, mas ao mesmo tempo um ambiente muito leve, um ambiente muito tranquilo, porque todo mundo tem clareza da sua função e todo mundo, acima de tudo, se respeita. o homem faz a pessoa se sentir importante até xingando. Não, se ele xingar minha mãe, eu vou falar obrigado, Eric, pelo Vamos. jeito que ele Estou fala. aprendendo aqui alguma coisa. É. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou ter que trazer os números aqui, né? Porque são. Eu tive que trazer até uma colinha, porque é muita coisa aqui. Tá? O homem O homem gosta tem- de tem- ganhar coisas. São 10 temporadas, Douglas. Ok, 459 jogos. ok. 20 finais. Que isso. 17 títulos. Desses, 14 estaduais, 2 nacionais e o Mundial que está aqui ao nosso lado. Em 10 temporadas, 81% de aproveitamento. 14 atletas que saíram da base para o elenco profissional. 12 convocados para a Seleção Brasileira de Meu base. Deus. E 1 convocado para a Seleção Brasileira principal. Que Esse isso. é o histórico do Eric Pereira à Impressionante, frente da impressionante. base, né? Impressionante. Só que, gente, 20 finais, 17 títulos, 81% de aproveitamento, a gente poderia parar aqui, parar o podcast aqui, né? Mas não. Eu quero te perguntar, Eric, e com base nesses números e tudo que a gente falou até aqui sobre transparência, né? Sobre essa tua gestão mais horizontal, né? De fato, como isso tudo foi a base para que a base do JEC fosse uma das, ou talvez a mais forte do país. Porque a gente trouxe os números para comprovar, a gente tem jogador melhor do mundo que saiu da base do JEC, e a gente está vendo isso acontecer na tua gestão também, com esses números que a gente acabou de provar, mas os números aliados a essa tua integridade e transparência com esses meninos. Como que é para você e como que você acha que tudo isso contribui para a formação deles como atletas, como homens, e como você se vê sendo o cara disso tudo? A gente fica muito feliz com esses números, Drica, porque eu creio que quando chegar o meu momento de sair do clube, eu acredito que eu já tenha deixado algum legado aqui, né? Algo que... Algum? Eu Douglas. acredito que, diz ele. Sensacional. Algum? Não, então, Douglas, Maluco. assim, cara, realmente são números que me orgulham muito, cara, porque são números que são históricos, porque nunca
nunca foram feitos na história, né? Então, realmente é algo que vai ficar cravado na história do clube e eu me orgulho demais disso, porque, repito, realmente não são apenas conquistas, é um legado que vai ser deixado aqui, né? Mas muito mais importante que esses números é o caminho, né, Drica, que a gente trilhou para conquistar esses títulos. E assim, ó, hoje eu cravo para vocês aqui com toda a humildade do mundo, mas ao tempo com muita convicção. A base do Jack Crona Futsal não deve nada para absolutamente ninguém no mundo hoje. E falo isso com conhecimento de causa, porque eu já fui no Sporting em Portugal, eu já fui no Barcelona na Espanha, e realmente o trabalho que é feito aqui não deve nada para ninguém. Então, a gente fica muito orgulhoso porque realmente a categoria de base do Jack Crona Futsal hoje é uma referência, né? É uma referência. Muitos clubes no mundo têm a gente como referência. Inclusive, teve um atleta nosso que estava na Espanha no final do ano agora, e ele encontrou o Ari, que hoje é o supervisor do Barcelona, e o Ari falou isso para ele. Cara, tu tá no melhor lugar do mundo, seja muito grato por isso, porque o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, mas a gente aqui constantemente, antes dos nossos treinos, a gente assiste vídeos das equipes de vocês lá de Joinville, e a gente utiliza realmente o modelo de jogo aqui de vocês de uma forma que influencia no nosso jogo aqui em Barcelona também. Então, realmente, a gente hoje é uma referência, a gente se orgulha demais disso. Não vou falar para vocês que é a melhor, Drica, porque existem excelentes trabalhos por aí também no futsal brasileiro. O Corinthians é um trabalho de categoria de base que está consolidado há muito tempo, assim como o Minas também, vive formando atletas do mais alto nível, né? Mas, repito, com todo respeito a todos esses trabalhos, que são realmente referência, hoje a categoria de base do Jack Crona Futsal não deve nada para absolutamente ninguém no mundo. Hoje você tem mais títulos, mais finais do que temporadas. Você tem 10 temporadas e 20 finais. 2 finais por temporada. Isso daí é algo absurdo, é fora da realidade. Falar em algum legado. Quando você para, porque, né, você com certeza trabalha tanto que você não tem aquele tempo de parar e analisar muito os teus números. Mas nesse bate-papo que a gente está tendo agora, quando você, Eric, você está com quantos anos? 37. 37. Quando você para e pensa assim, eu tenho 10 temporadas, 20 finais e 17 títulos. O que teu coração te fala, Eric? Quando você para e pensa sobre isso? Douglas, eu nunca vou arrombar uma porta na minha vida, cara. Eu sempre vou trabalhar, me capacitar, me esforçar ao máximo para sempre estar preparado, mas quem vai abrir cada porta da minha vida sempre vai ser Deus, né? Então eu sempre respeitei muito o tempo e os propósitos de Deus, né? E quando eu abri uma escolinha, cara, eu via o Jack muito distante, muito distante. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, que sonho, né? Mas ainda é algo que tá muito distante de mim. E eu fiz isso, eu abaixei minha cabeça, trabalhei muito duro, paguei um preço muito caro. Quando eu comecei na faculdade, a mensalidade era R$545. E eu trabalhava na Cassol, que é um material de construção de segunda a sábado, para ganhar 460. Jogava final de semana futebol amador para conseguir pagar o resto da faculdade, e o que sobrava ia para gasolina. Então, eu paguei um preço muito caro, e quando Deus abriu essas portas, cara, do Jack pra mim, cara, assim, ó, foi uma realização, cara, tão grande, Douglas, que tu não imagina, cara, tão grande, e eu transbordei muito, assim, eu fiquei muito feliz, e vim pro clube do meu coração para fazer um trabalho, um esforço máximo, com toda a dedicação, como eu fiz, mas eu jamais, cara, imaginei, cara, em momento algum, que eu ia algum dia escrever essa história que vocês estão citando aí, porque, repito, é algo que ninguém nunca tinha escrito, né, Drica? Então é algo que vai ficar para sempre, né? Então a gente tá 11 anos no clube com uma história linda, maravilhosa, de muitas conquistas, de formação de atleta pro profissional. Não é apenas formação de atleta pro profissional, é pro profissional que tem um dos maiores investimentos do país. Então meu atleta que vai subir vai disputar a posição com o Henrique, com o Éder Lima, com o Fernando, com o Xuxa. Então, realmente, a gente está conseguindo fazer um trabalho de excelência, né, Douglas? A gente forma seres humanos, a gente forma atletas, a gente conquista títulos, a gente honra essa camisa. Todas essas conquistas estão respaldadas por princípios, por valores e respeito a tudo e a todos. Então, realmente, é uma gratidão imensurável a Deus por essa história que a gente está escrevendo, porque eu nunca imaginei, do fundo do coração, quando eu entrei aqui no clube em 2014, que em 10 anos a gente teria escrito uma história tão bonita como a gente vem escrevendo. Você estava falando de conquistas, né? E vamos entrar um pouquinho na Copa Mundo. Foram 2 vices, né? Bateu na trave 2 vezes até chegar o título. E eu lembro que eu fui conversar com vocês antes e todo mundo tinha aquela coisa de agora é a hora.
Como que você vê a importância desses 2 vices na formação dessa personalidade, do caráter desses atletas? Porque a maioria dos que conquistaram esse título estavam nesses 2 vices. Quanto esses 2 vices foram importantes para chegar nesse momento, neste ano, e vocês chegarem a Paranaguá com uma campanha de 100% de aproveitamento, passando por cima aí dos adversários com respeito, mas passando por cima para trazer essa taça hoje para Joinville? Algumas pessoas não vão entender o que eu vou falar agora. Na base, é essencial perder. Por quê? Porque é muito mais fácil aprender na dor do que aprender no amor. Então, o que acontece? Um atleta de 16, 17 anos, que às vezes conquista um título de expressão, ele se acomoda, ele entra numa zona de conforto, ele já acha que ele é o cara, ele já acha que ele chegou em algum lugar. Então, assim, Drica, as 2 derrotas que antecederam essa conquista da Copa Mundo, elas foram muito importantes pra gente. Primeiro porque, repito, a gente respeita o propósito de Deus e não era o nosso momento. E principalmente porque a gente sentiu uma dor muito grande e a gente fez a melhor coisa que a gente poderia fazer com essa dor, que foi o quê? Abaixar a cabeça e trabalhar. Então eu acho que não é o que acontece, Douglas, é o que a gente faz com o que acontece. Sim. Então nós poderíamos ter ganhado do Barcelona, voltado para Joinville e a gente poderia ter entrado numa zona de conforto, somos os melhores, já tá tudo bem, ganhamos tudo, né? E assim como a gente poderia fazer o que a gente fez com a derrota, que foi o quê? O trabalho é incrível, a gente valoriza todos os esforços que a gente faz aqui, mas ainda não está sendo suficiente. Então, instigar eles e fazer eles irem no limite com essa dor dessas 2 derrotas, para mim foi uma coisa que acabou me facilitando muito o meu trabalho, né? Então, a gente fez a coisa certa com a dor, Drica. A gente voltou para Joinville com isso daí no coração, machucou muito, mas muito mesmo. Né? Imagina 2 vices, né, Douglas? 2 vezes você vendo tão perto um título mundial e escapando, né? Principalmente no último ano que a gente estava ganhando o jogo, faltando 8, 9 minutos, né? E tomamos a virada ali na reta final. Então, realmente foi muito doloroso, mas a gente voltou para casa, Drica, com essa dor grande no coração, abaixamos a cabeça, respeitamos o tempo de Deus, trabalhamos muito e para essa edição a gente chegou muito forte, né, Drica? Muito forte, né? Era muito claro que era o nosso momento e a gente sentia isso, né? A preparação ela foi impecável, Drica, impecável mesmo. A gente chegou nas vésperas da Copa Mundo, todos os atletas estavam à disposição, né? Quando a gente chegou na Copa Mundo, a gente teve apenas uma ausência no decorrer da competição, que foi por um trauma, uma pancada, né? Então toda a preparação da comissão técnica ela foi impecável, a gente controlou carga, controlou absolutamente tudo, chegamos com todo mundo à disposição, nos classificamos de maneira antecipada, então controlamos já a carga na fase de grupos, no primeiro mata-mata a gente abriu o placar e resolveu o jogo muito cedo, então a gente também conseguiu controlar numas quartas de final, e quando a gente chegou na semifinal contra o Vasco e na final contra o Torpedo, a gente estava inteiro, e daí comprovou que eu sempre falo para os meus atletas, o nosso jogo e o nosso maior adversário sempre vai ser a gente mesmo. Então o nosso jogo é contra nós mesmos, não é contra os outros, né? Então quando a gente vai no nosso limite e a gente consegue performar, desempenhar e executar o nosso jogo, que é um jogo que no momento defensivo é um jogo muito agressivo, Douglas. A gente agride o tempo inteiro no momento defensivo. Quando a gente arranca a bola do pé do adversário, a gente sempre sabe o que fazer com ela, né? Então a gente tem 70%, 80% de posse de bola nos jogos, então a gente controla o adversário, a gente fere o adversário, a gente consegue entrar na mente do adversário. Quando esse jogo acontece, né, a gente consegue defender nesse nível, atacar nesse nível e, sobretudo, ser contundente no ataque, ou seja, buscar o gol, finalizar muito. Nenhum adversário suporta essa pressão, Douglas, garanto para vocês. Pode suportar 5, pode suportar 10, pode suportar 25, mas não vai suportar os 40 minutos, né? Então a gente só perde jogo quando a gente negocia o que é inegociável, ou seja, quando a gente oscila, né? Quando a gente oscila e não consegue executar esse jogo. Então, lá em Paranaguá aconteceu isso. A gente conseguiu chegar inteiro na reta final. A nossa defesa conseguiu ser muito agressiva. O nosso ataque muito contundente. E tanto o Vasco quanto o Torpedo, que eram 2 excelentes equipes, não conseguiram bater de frente. E realmente a gente ganhou essa competição com muita autoridade. E você tem atletas jovens que vêm, eles estavam vindo de uma frustração enorme. Como você bem disse, dói muito, né? O vice. Como você fez para trabalhar a ansiedade desses atletas, que provavelmente vai chegando perto da final, a ansiedade vai batendo, agora a gente vai ter que ganhar, a gente vai ganhar, isso eles se cobram provavelmente, né? Como que você fazia, Eric, para trabalhar isso na mente deles, para ter a tranquilidade, para executar o que foi treinado durante o ano todo? Douglas, Pedro estava um pouco decepcionado com Jesus
E Jesus apareceu quando eles estavam no barco lá. E Pedro falou, você me abandonou, você me decepcionou, a minha mulher perdeu o filho, você não me falou nada, você faz tudo para os outros, não fez para mim. E Jesus falou assim, Pedro, homem de pouca fé, somente vem até mim. Aí ele falou, se você é Jesus mesmo, faz eu caminhar sobre as águas. E ele falou, venha ao meu encontro. Pedro desceu do barco, começou a caminhar ao encontro de Jesus. E quando ele estava quase chegando, ele falou assim, ó, não olhe para o lado. Não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas continue caminhando em minha direção. E Pedro, quando estava chegando quase perto de Jesus, ele olhou para o lado e afundou. E Jesus foi lá, deu a mão para ele e puxou ele de novo. O que seria esse olhar para o lado? As distrações, Douglas. As distrações. Então eu faço essa analogia com os meus atletas, porque eles têm que fazer o que Pedro deveria ter feito. Olhar para Jesus, que era o que ele queria, e simplesmente confiar e ir ao encontro de Jesus. Nessa idade, eles não sabem absolutamente nada da vida. A gente não sabe hoje, né, Douglas? Então imagina um adolescente, né? Mas eles se portam como se soubessem de tudo. Sim. Né? Então são muitas distrações, Douglas. Muitas distrações. Então da questão física, o Fabinho e o Maneco cuidavam. Né? Mas o meu desafio enquanto treinador, cara, não é passar para eles como a gente tem que atacar o adversário ou como a gente tem que defender. Porque como eu falei para vocês, o meu trabalho no primeiro momento é atacar o coração deles e a cabeça deles. E eu acredito que essa plenitude vai fazer eles desempenhar, performar e automaticamente entregar resultado. E concentrar mais. Exatamente, Douglas. Então, assim, ó, como eu falei, cara, o trabalho da Copa Mundo ele foi impecável. Porque a minha comissão técnica cuidou da questão da saúde e eu estava extremamente atento a isso, Douglas. E assim, ó, muitas coisas mexem com eles, cara. Muitas. Tem muitas distrações. Eles têm muitos motivos para olhar para um lado, para olhar para o outro, entendeu? Então, como eu falei para vocês, se eu fosse um treinador que achasse que o jogo são as 4 linhas e uma bola, eu ia atacar questões que eu creio que não são tão relevantes e tão decisivas quanto essas. E talvez seus números não seriam esses. Com certeza não seriam, Douglas. Tu não tenha dúvida disso, cara. Então, assim, ó, eu sou um cara que realmente eu sou muito atento aos meus atletas, porque eu amo eles, cara, e eu amo a vida deles. Entendeu? Então, eu me dou de forma plena para eles. Então, eu creio que a gente estando atento a essas distrações, que é normal dessa idade ter, né, cara? Tu imagina, né, cara? Um menino até 15 anos, ele só joga bola. Quando ele vai numa festa, cara, abre um mundo para ele de coisas que todos os jovens amam, mas que ele nunca conhecia. Então, aquele foco, aquela atenção, a bola é minha vida, esse daqui é meu sonho. Começa, ó, isso aqui também é legal, isso aqui eu também gostei, não, ali eu também vou. Não dá para fazer essas duas coisas juntas e não dá. E por isso que a conta ela é cruel. Por isso que todo ano eu pego 22 atletas com potencial de chegar numa seleção brasileira e no fim das contas só vão chegar 2, só vão chegar 3. E essa é a matemática que é cruel, mas essa é a verdade. Douglas, por que isso acontece? Porque falta bola? Não é porque falta bola. Garanto pra ti que não é. Nenhum desses atletas deixa de chegar num profissional porque não defende tão bem, ou porque não entende tão bem do jogo, ou porque não consegue executar o jogo Y ou X. Esses meninos, eles se perdem no meio do caminho, cara, porque fazer o que Pedro deveria ter feito, de olhar para Jesus, abaixar a cabeça aí, não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um, porque o mundo de hoje é festa, é droga, é negócio para beber, é negócio para fumar, é a tecnologia. Então, a vida deles tá cheia de distrações. Cheio de desvios. E quando tu pega um atleta que ele tem que performar e te entregar resultado e ele não tá focado, ele não vai te entregar isso. Então não adianta tu espremer o cara e falar vamos, se o coração do cara não tá calmo, a cabeça do cara não tá boa. Então eu vejo que o papel do treinador é esse, é realmente amar a vida dos atletas, não ir lá só bater cartão e ir embora. E quando a gente ama a vida deles de verdade, prestar atenção neles, Douglas, e tá puxando, empurrando, abraçando, empurrando de novo, é um prazer, cara, é um privilégio e eu me sinto muito honrado por isso. Até mesmo essa questão mental, né? Para além dessas distrações, é saber lidar com essas pressões de internet, de hoje você é o melhor, hoje você é o pior, porque acho que isso abala demais também, né? Por exemplo, Drica, na Copa Mundo do Futsal, tinha o maior youtuber de futsal do mundo sentado na beira da quadra, com o celular, o Billy do BR Futsal. O Billy. Qualquer menino que for postado no BR Futsal com não sei quantos milhões de seguidores, vai ter uma resposta, né? E a gente estava jogando, o Billy estava lá
E pra tu ver, Douglas, o nosso time é um time que é muito forte mentalmente, muito focado, transborda energia o tempo inteiro, mas eu senti de alguns atletas uma postura, eu estudo muito linguagem corporal, porque eu vejo que a comunicação verbal ela é uma das menos importantes, então eu, enquanto líder, tenho que estudar isso. Eu percebi de alguns atletas uma postura na forma de andar, de correr, de bater na bola, que não era deles, que não era pertinente a eles. Entendeu? Então, olha só como é muito mais do que bola, né, cara? De repente, ela puxar o menino, aí tu dá uma mordida, depois tu já assopra, tu abraça, daqui a pouco tu dá uma porrada. Então, tu tá atento a isso, é muito importante, cara, porque pra gente jogar o jogo que eu falei pra vocês, 40 minutos, dando porrada nos caras, tem que ter muita constância. E se tu não tem foco, é impossível ter constância, né, Drica? E, Eric, a gente tá falando da Copa Mundo, o título veio dessa maneira que você tá falando, né? Com todo esse trabalho que envolve não só a bola, não só o treino tático. E daqui a pouquinho, em agosto, a gente vai ter a Talentos LNF, que é a novidade da temporada, é dar para esses meninos um calendário nacional e a oportunidade de conquistar um título inédito, já que é a primeira edição. Como é que você está trabalhando também essa questão mental de ganhamos, sim, um título mundial, mas agora a gente tem a chance de fazer história novamente, de ser os primeiros campeões da Talentos LNF? Drica, enquanto eu estiver à frente do Jack Crona Futsal, aqui nunca vai haver espaço para acomodação e para zona de conforto, né? Ganhamos um título histórico, trouxemos essa taça linda, maravilhosa para Joinville, mas ela já está aqui, isso já passou e agora cabe a gente olhar para frente, buscar novos objetivos e a LNF Talentos é o nosso próximo objetivo, a gente vai muito forte, muito focado para ela. Vai ser uma competição muito difícil, né, Drica? E a prova do que eu tô falando para vocês aqui, Douglas, a respeito de energia, cara, é o que aconteceu com a nossa equipe pós-Copa Mundo. A gente entrou num nível de estresse muito grande, físico, mental e emocional, Douglas. Sim. Porque assim, ó, nós demos tudo, absolutamente tudo que nós tínhamos, cara, para essa conquista. Entendeu? Mentalmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, a gente entregou tudo, cara. Essa taça tá aqui em Joinville, porque os 16 atletas e toda a comissão técnica, repito, nós demos absolutamente tudo que nós tínhamos para trazer ela para Joinville. Só que eles são seres humanos, cara. Quando eles voltaram, eu olhei no olho do meu time, cara, todos eles, uma felicidade absurda, o olho brilhando, imagina. Mas o ombro já baixou. O pé já não saía mais do chão para caminhar. Cara, eles entraram num nível de cansaço. Sabe quando tu faz um evento, assim, por exemplo, Douglas, tu entrega a tua vida para aquele evento, tu vai lá ver o evento deu certo. Quando tu chega em casa... Baixa adrenalina. Baixa adrenalina, vem um nível de cansaço que a gente não consegue nem mensurar, né, cara? E devido ao calendário, Drica, nós voltamos de Paranaguá e 2 dias depois nós estávamos viajando até São Lourenço para enfrentar uma equipe que hoje está entre os 10 primeiros da Liga Nacional, um jogo muito duro. E na volta nós já tivemos o clássico contra Jaraguá do Sul. Então 2 jogos extremamente pesados que nós perdemos para São Lourenço e para Jaraguá por merecimento, mas daí entra o que eu falei para vocês, da gente ser os nossos maiores adversários. Nós perdemos o jogo porque São Lourenço foi melhor e teve mérito, assim como Jaraguá. Mas o que faltou para a gente, Douglas? Energia. Não negociar. A gente negociou o que é inegociável. Ou seja, um time que transborda, que é forte mentalmente e que é constante, estava cansado, estava desgastado, estava sem brilho no olho. E, cara, aí o nosso jogo de defesa, que é um jogo bonito de ver, porque a gente transmite a nossa fome, o nosso caráter ali agredindo. O nosso jogo de ataque, que é um time que trata muito bem a bola, se aproxima, não tem medo de jogar. Não foi esse time, taticamente falando. É por isso que eu falo para vocês que eu tenho muita convicção disso, Douglas, que o jogo não é de dentro para fora da quadra. Então o meu sistema não funcionou, o meu modelo não funcionou, minha defesa e meu ataque não funcionaram porque o meu time estava desgastado, estava sem energia. Então o que nós fizemos? Mandamos os meninos para casa, demos 4 dias de folga e eles estão se apresentando apenas hoje de tarde na academia. Então é isso que eu falo para vocês. Eu poderia olhar para o jogo de São Lourenço e Jaraguá e falar, a gente tem que melhorar isso daqui na defesa, isso daqui no ataque, e eu vou fazer meu time trabalhar no domingo, porque perder para Jaraguá não existe, então eu vou dar um castigo para eles e a gente vai ter que chegar lá e fazer isso daqui melhor. Primeiro, eu tenho que olhar para o coração desses meninos, para a cabeça desses meninos. Então era o momento de eles tirarem o pé, irem para casa deles, se aproximarem do pai, da mãe, dormir na cama deles, acalmar o coração. E hoje o time está se apresentando novamente. Tenho certeza que amanhã, quando eu encontrar eles na quadra, eles vão estar com a mesma fome de sempre, com a mesma energia de sempre. E a gente vai retomar o trabalho. Muito grato por essa conquista, mas já olhando para a Liga Nacional. E a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né, Drica? Brigar e estar entre os melhores e estar no topo, que é onde é o lugar do Jack Crona Futsal. E a gente tem todos esses títulos, né, Douglas? Mas, além dos títulos, quando a gente não ganha, a gente sempre também tá em terceiro, tá em quarto, ou seja, a gente sempre tá levando o Jack Crona lá pro topo, lá em cima, porque, repito, lá é o lugar dele. E qual que é a sua projeção de carreira?
Então, Douglas, como eu falei para vocês, eu nunca vou arrombar uma porta, Certo. né? Eu respeito demais o tempo de Deus e o propósito dele, mas ao mesmo tempo eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu tô e eu também sei aonde eu quero chegar, né? E devido a tudo isso que a gente está conversando aqui, eu não preciso falar para vocês que eu sou o homem mais feliz e mais grato do mundo por estar onde eu tô, né? Mas assim como eu também não quero ficar treinador das categorias de base do Jack Corona Futsal para sempre, né? Eu acho que eu me preparo muito, é uma carreira muito respaldada por construção, respeitando etapa por etapa. Então, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sou muito grato por isso, mas também sei aonde eu quero chegar. Então, eu estou estudando e me capacitando cada vez mais, Douglas, porque eu acho que Deus me surpreende muito, né, cara? Eu não sei que porta que Deus vai abrir para mim, mas eu creio que eu tenho que estar muito bem preparado para isso. Então, cabe a mim, nesse momento, ser grato pelo lugar que eu tô, continuar buscando fazer cada vez melhor o meu trabalho no Jack Corona Futsal e tá se capacitando, tá estudando, tá me preparando cada vez mais, porque eu tenho certeza que logo, logo Deus vai abrir algumas portas para mim e eu tenho certeza que a minha carreira vai prosperar porque eu sei o caminho que eu trilho, Douglas. Simples assim, cara. Não, ela já é próspera, né? Ela já é próspera, Já é né? próspera. Mas eu digo com relação à projeção, assim, de profissional, né, Sim. cara? Porque eu vejo, assim, que o meu trabalho na base, como eu falei pra vocês aqui, é um trabalho que já foi deixado um legado, né, Drica? Então eu não sinto que o meu papel aqui já foi cumprido. A partir do momento que eu tiver esse sentimento, eu vou embora, né? Eu creio que eu ainda tenho coisas a oferecer pro Jack, eu creio que eu ainda tenho coisas importantes pra fazer aqui, mas ao mesmo tempo, repito, eu sei onde eu quero chegar, então eu quero chegar num profissional. Então, nesse sentido, eu quero dizer de prosperar, né, Douglas? De logo, logo estar numa equipe profissional, que eu não sei aonde vai ser, mas confio e respeito demais os propósitos de Deus e, repito, cabe a mim me preparar cada vez mais para estar preparado para isso. Já indo para os finalmente, né? Sim. Porque a gente sempre fala que é 1 hora e a gente... Né? Vamos cumprir, vamos fazer que é 1 hora, vamos fazer 1 hora mesmo. Bate-papo bacana. É poxa. muito bacana. Mas assim, Eric, você é torcedor, você tem esse legado absurdo aqui, você era assistente do Cassiano no ano passado, então... Foi uma dor muito grande também aquela Liga Nacional. Eu queria que você falasse o quanto aquilo também te ensinou enquanto homem à beira da quadra, enquanto profissional. Como você falou, no passado o Joinville perdeu a Copa Mundo estando à frente e tomando a virada no final. E a Liga Nacional, acho que nós todos como torcedores dói muito, mas para quem estava ali vivendo e construindo tudo que o Jack construiu no passado para estar lá naquela primeira final única, dói ainda mais. Como aquilo foi fundamental para a tua carreira a partir daquele momento? Drica, aquilo ali machuca muito, porque a gente que está inserido no contexto, a gente sabe quantas pessoas que trabalham muito para chegar àquele momento, né, Douglas? Então, repito, é muito mais do que um jogo, né? Muito mais do que um jogo. Desde o trabalho da diretoria, da comissão técnica, da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida que simplesmente não existe outra igual, né, Douglas? É simples assim. Tava E lá, daí né? não é o Eric apaixonado, o Eric torcedor que está falando, é só assistir, né? Só assistir, olhar para a arquibancada e nenhuma torcida hoje no Brasil e no mundo faz o que a torcida do Jack Corona Futsal faz. Então, um clube, uma diretoria, uma comissão técnica, um grupo de atletas e uma torcida apaixonada que mereciam aquele momento e que estava tão perto da gente. E quando a gente abre o olho, simplesmente aquilo indo por água abaixo, né? Faltando alguns segundos. Então, assim, Drica, é uma dor impossível de ser mensurada, porque faltam palavras. É uma coisa que machuca muito. Eu acho que existem formas de perder um jogo, né, Douglas? Sim. Eu acho que um 3-0 categórico do Atlântico não seria tão doloroso, Sim. né, quanto uma virada naquele contexto. Então, realmente machucou muito. Mas assim, Drica, Deus não faz as coisas por acaso. Deus não faz as coisas por acaso. Esse clube aqui é um clube que é muito íntegro, é um clube muito correto, né? É um clube que é composto por pessoas dignas e sérias. E Deus tem coisas maravilhosas guardadas para o Jack Corona Futsal, tenho certeza disso. E quando eu entrei no clube aqui, a gente está falando agora de todas essas conquistas, mas no meu primeiro ano no clube, no Sub-15, nós chegamos em Chapecó com 37 jogos de invencibilidade. Nós estávamos empatando o jogo. O adversário precisava ganhar, colocou o goleiro linha. Faltando 1 minuto, a gente roubou a bola, chutou a bola para dentro do gol, entrou um cara e tirou a bola de cima da linha. E não foi gol. Na volta, os caras fizeram um gol, faltando alguns segundos para acabar o jogo e a gente perdeu esse título. Então, assim, nós estamos aqui agora falando de 20 finais, de 17 títulos, mas lá atrás, antes de todas essas conquistas, teve uma dor muito grande, que eu não vou esquecer dela nunca e eu não quero esquecer. Porque é por isso que isso daqui é tão bom, né? Porque a dor da derrota é tão forte e machuca tanto que esses momentos aqui realmente valoriza são mais, incríveis, né? Então eu creio que o Jack
Apenas deve continuar e não parar o que está fazendo, né? É um trabalho, repito, muito sério, composto por pessoas que são muito íntegras e eu tenho certeza que tem muitas conquistas pra gente aí na frente. Ô, Eric, o meu último, não é nem pergunta, a minha última fala aqui pra você é um pedido. Tem muitos Erics assistindo a gente, tem muita gente em casa assistindo criança, que às vezes também não tem o carinho que merece dentro de casa, mas tem o sonho. Então eu queria, por favor, que você olhasse pra essa câmera aqui e conversasse com esse menino, para falar para ele que ele também consegue chegar lá assim como você chegou e formou tantos outros atletas que também chegaram. Tudo começa de um sonho, né, Douglas? Tudo começa de um sonho e eu acho que o mais difícil de tudo é lá atrás, quando é apenas um sonho, a gente acreditar nisso. Porque o que é ter fé? Fé é tu acreditar em alguma coisa que tu nunca viu, que tu nunca ouviu, que tu nunca tocou. Né? Então, quando você começa de um sonho e você tem fé naquilo, eu acho que aquilo ali ganha uma força, cara, uma força tão grande. E se diante desse sonho e diante dessa fé, a gente tiver sensibilidade de olhar um pouquinho pro lado e ver que Deus vai estar do nosso lado em todas as etapas, cara, é apenas meter marcha, cara. É apenas meter marcha. Eu acho que é muito difícil para uma criança que sonha com isso olhar na televisão e acreditar que um dia ela vai chegar. E o desafio é esse, é acreditar, é ter fé que tu vai estar num lugar que tu nunca teve, que tu vai chegar num lugar que tu nunca chegou e Deus é muito maravilhoso pra gente, cara, muito maravilhoso. Quando a gente realmente tem um propósito muito claro, coloca a presença dele perante a tudo e trilha um caminho de esforço, de trabalho duro e respeitando a tudo e a todos, as coisas acontecem e pode ter certeza que na vida de vocês vai acontecer também. Bom, assim como o Douglas, eu queria que você apenas agradecesse. Você falou sobre a sua avó, sobre o seu avô que não está mais aqui, né? Tem a tua esposa também, enfim, tem as tuas... O homem é romântico, tá? Ah. Eu vejo no Instagram... Pode agradecer ela também, tá? O Pode homem agradecer ela tem que também, ser. porque ela estava lá ano passado, ela estava lá esse ano, tá sempre, né? Tem que estar junto. O homem é romântico. Queria que você agradecesse aí as pessoas que formaram o Eric, que hoje forma outros, não só profissionais, né? Homens, como você citou aqui durante todo esse episódio. Ai, Drica. Aí eu vou ficar aqui até amanhã, né? Se eu quiser ser justo, eu vou ficar aqui até amanhã. Primeiro de tudo, agradecer ao meu avô e minha avó, né? Aliás, Drica, antes de agradecer meu avô e minha avó, agradecer o meu pai e a minha mãe, né? A minha mãe que não teve uma participação efetiva na minha vida, a minha mãe que não deu educação para mim, a minha mãe que não teve do meu lado em praticamente nenhum momento, mas foi ela que me colocou no mundo e por causa dela que eu tô aqui. E eu conto essa história para vocês com muita gratidão ao meu avô e à minha avó, porque eu acho que o meu caminho era esse. E com muito respeito à minha mãe. Se eu falar para vocês que eu tenho um amor muito grande pela minha mãe, um sentimento muito grande pela minha mãe, eu não vou estar falando a verdade, eu não vou falar isso, Douglas, Sim, entendeu? A minha mãe é a minha avó, a minha mãe é a minha avó, entendeu? Então a minha mãe, ela me gerou a vida, então eu tenho muita gratidão por ela e não tenho nenhum sentimento negativo, né? E perdoo ela por tudo e também libero perdão para ela por algo que eu possa ter feito, né? Para ela, que, enfim, que traga alguma coisa de negativo para ela. Depois da minha mãe, o meu pai, que estava nessa loucura lá atrás, quando começou a minha vida. Na época, meu pai era um adolescente, né? Um cara que vivia a vida de uma forma impulsiva, então também não julgo meu pai. Meu pai depois veio para Joinville, o meu pai, eu tenho contato com ele a vida inteira. E, cara, meu pai, assim, ó, a gente vem se aproximando cada vez mais, mais. Cara, o meu pai é uma pessoa que tem muitos defeitos, assim, cara, porque ele é um cara muito puro. Ele é aquilo ali, pronto, e ele não tá nem um pouco preocupado se a pessoa vai gostar ou não. Automaticamente, essas pessoas também são bastante julgadas, tomam bastante porrada, né, cara? Mas, cara, eu amo meu pai, assim, cara, é um amor tão genuíno, cara. Meu pai é um cara que ele erra e fala que erra e reconhece o erro, entendeu? Não é aquele cara... Meu pai, do jeito dele, através de atitudes, com poucas palavras, ele me ensina muito. E eu tenho um amor muito grande por ele, né? Meu avô e minha avó, né, que deram tudo que um filho precisava. Eu faço questão de contar isso para vocês, que Deus me deu um presente, Douglas, depois que meu avô e minha avó fizeram isso para mim. Meu avô e minha avó me buscaram em Recife, me deram tudo que um filho precisava. Aos 75 anos do meu avô, quando ele faleceu, eu estava voltando da praia.
num domingo de noite, e eu passei na frente da casa do meu avô e da minha avó. Eu falei, meu Deus, tá os dois ali sozinhos, né? Eu vou ali dar um beijo neles, né? Com o propósito de deixar eles felizes. Quando eu cheguei na frente da casa do meu avô, o carro dos meus tios estavam ali. Aí eu falei, pô, meus tios estão ali, então meu avô já tá com companhia, já deve estar feliz que meus tios estão ali, eu vou para casa. Fui para casa, no outro dia eu acordei de manhã, o meu carro não pegou. Aí quando meu carro não pegou, eu liguei para a mesma pessoa que eu liguei minha vida inteira quando acontecia um problema, meu avô. E ele não atendeu o telefone, e não atendeu nunca mais, né? Aí eu liguei para minha avó, e a minha avó falou, teu avô foi para o hospital. E meu avô já tinha ido para o hospital algumas vezes, assim, passava bem mal em casa. Eu ia correndo para o hospital, o Drica chegava ali no Dona Helena, ele estava sentado. Aí eu chegava, olhava para ele já olhava para mim, dava uma risada, eu falei de novo, aí nós batíamos um papo, dava um dia, ele ia para casa. E nesse dia, Douglas, quando eu cheguei no Dona Helena, ele estava entubado, cara. E Deus foi tão maravilhoso para mim que ele deixou meu avô 10 dias entubado. 10 dias. Porque o maior medo da minha vida sempre foi perder meu avô, que era a minha referência de tudo. E Deus me preparou, Drica. Me preparou, porque meu avô ficou 10 dias internado. Ele podia receber 3 visitas por dia, de manhã, de tarde, de noite. E chegou a hora de eu devolver. E eu fui as 30 vezes, Douglas. As 30. Eu fui as 30 vezes ver meu avô. Eu estava um sábado na pós-graduação que eu fazia com o Ferretti. E eu estava numa aula lá. E a minha avó falou para mim na sexta-feira, Eric, amanhã de manhã deixa eu ir com o teu tio. Porque só podiam ir 2 pessoas. Vai para tua pós-graduação, amanhã deixa eu ir com o teu tio. A gente já combinou. Falei, então tá bom. Eu cheguei na pós-graduação, eu não consegui. Eu peguei o carro e fui. Você não tava ali. Peguei o carro e fui, Douglas. E na hora que eu cheguei lá, cara... É por isso que eu fico repetindo a palavra Deus, 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 e vou passar repetindo até eu morrer, Douglas. Aí cheguei lá, cara, nesse dia eu entrei no UTI e meu avô estava acordado, cara. Nesse dia ele estava com o olho aberto. Quando eu cheguei perto dele, meu avô arregalou o olho assim, olhou para mim, e ele queria falar tanta coisa, cara. Tanta coisa. E ali eu fiz uma escolha, né? Ou pensava em mim, que era o quê? O que meu avô quer me falar? Eu quero saber o que ele quer falar, né? Ou eu pensava no meu avô, que foi o que eu fiz e o que eu faria mais 1000 vezes. Coloquei a mão nele, fiz um carinho na testa, falei, vô, o pior já passou, logo tu vai para casa e em casa a gente conversa. E ele dormiu. E não acordou mais, né? Mas, cara, tu vê o que Deus fez, né, Douglas? Depois do meu avô ir lá me buscar lá em Recife, cara, Deus me deu esse presente, cara, porque eu acho que a morte faz parte da vida, machuca, mas eu acho que a gente tem que ter discernimento e sabedoria para lidar com ela, né, cara? E Deus fez a morte do meu avô ser de uma maneira que eu fui me preparando, e hoje eu tenho um sentimento, cara, que essas 30 vezes que eu fui lá, foi uma retribuição pelo que ele fez para mim. Com certeza. Entendeu? E depois disso tudo, Douglas, que eu já transbordava em gratidão por ter devolvido isso daí pro meu avô, a minha avó... fez uma cirurgia no fêmur e na coluna. A minha avó hoje, mentalmente, graças a Deus, ela está 100% saudável, mas muito debilitada fisicamente, Drica. Minha avó hoje, ela só anda com andador, né? E recentemente eu voltei a morar com a minha avó. Oh. De novo, Deus me dando de presente, cara. Eu dava banho na minha avó, eu trocava fralda na minha avó. Eu tenho tanto orgulho disso, cara. Claro. Meu Deus, assim, ó, eu sinto que Deus me colocou lá para mim, devolve um pouquinho agora. Eu sei que não foi nada, né, Douglas? Não foi 1%, né? Mas enfim, cara, o meu avô e minha avó me deram tudo que eu precisava e Deus foi tão magnífico, tão incrível que me oportunizou eu devolver isso daí de alguma forma, né? E por isso que eu tô aqui. E, cara, já tomei muita porrada na vida, cara, muita porrada, mas sempre segui em frente. E Deus vem me abençoando cada vez mais, Douglas. Você falou da minha esposa, Drica, que estava na derrota, e estava na vitória, e ela é justamente isso, Drica. É a pessoa que está comigo em todas as horas, cara. Em todas as horas, Douglas, todas as horas. É a pessoa assim, ó, eu ganhei o jogo, ou eu perdi o jogo, eu fui campeão, eu fui vice. Ela tá lá. Sempre o mesmo abraço, é sempre o mesmo acolhimento.
É uma pessoa que é mais nova que eu, mas que tem uma sabedoria, assim, cara, incrível. Ela ensina no silêncio, ela ensina com o olhar, né? E é uma pessoa que é muito temente a Deus, que busca a Deus, assim, com uma força, assim, tremenda. Acorda às 6 horas da manhã para ler a Bíblia. O dia dela começa lendo a Bíblia, ou seja, ela coloca mesmo na nossa vida Deus na frente de absolutamente tudo. Antes de fazer qualquer coisa no nosso dia, é buscar Deus. Então, ela é uma pessoa que é incrível. E para mim, realizar esse trabalho com esses meninos, cara... para buscar plenitude neles, espiritual, mental e emocional, eu preciso estar assim, né, Douglas? Com certeza. Se eu não tiver essa plenitude, como eu vou cobrar deles? Como eu vou conseguir proporcionar isso para eles? E quem gera isso para mim é minha esposa, cara, que sempre mantém meu coração calmo, minha cabeça calma e faz com que eu consiga executar meu trabalho da melhor maneira possível. E daí minha família, né, cara, minha filha, né, que, meu Deus, eu acho que o ser humano, ele é dividido em 2 momentos, um antes de ser pai e um depois. Antes de ser pai, as decisões da sua vida têm como referência o que você gosta, o que você acha que vai ser bom para você. Depois de ter um filho, essas decisões passam a ser o que o filho vai gostar, o que vai ser bom para ele, né? E os atletas, né, Douglas? Meu Deus do céu, essa história só está sendo escrita e esse legado só vai ficar aqui em Joinville, cara, por cada atleta que passou ali. Drica, eu queria abrir agora uma lista aqui e falar o nome de cada um deles, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a relação que eu construí com eles também não tem necessidade disso, que eles sabem aqui, que eles estão no meu coração, cada um deles tem um lugar muito especial aqui, né? E as pessoas aqui da diretoria, né? O seu Valdeci, o Vitor, que me oportunizam, né? Tudo isso, né? Trabalhar no meu time de coração, deixar um legado aqui. Tudo que eu venho fazendo é porque em algum momento eles abriram a porta para mim, me oportunizaram isso. Eu creio que eu também estou fazendo a minha parte, estou sendo grato e estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu também estou aqui graças à escolha deles e também agradecer a Deus, que é o motivo de tudo que acontece na minha vida e tudo sempre vai ser por Ele, para Ele, e quando não for... não me serve. Obrigado pelo bate-papo, viu, Eric? Muito obrigado. Obrigada. Grande bate-papo. Obrigada, porque além de você falar sobre a tua carreira, eu acho que a gente aprendeu muito. A de pessoa, verdade. Eric, a gente aprendeu muito. É muito bom poder conviver com você. E esse é o intuito. Ver o amor que tu tem pelo time, pelos meninos, pela tua família. Então, muito obrigada. Acho que a gente termina da melhor maneira ele possível, falou tão né? bonito da esposa que ele deu uma renovada no contrato. Vou te falar uma... Era isso. É isso então, gente. Tamo Vou ali junto, secar Drica. minhas lágrimas, porque ele me fez chorar Não, foi ainda. bonito, Daqui a pouco a gente... Que bate-papo. Daqui a algumas semanas a gente volta. Muito obrigada, Eric. Obrigado, Drica.